Bom, primeiramente queria estar agradecendo a todo mundo que tá vindo aqui, gastar um pouquinho do seu tempo comigo. Eu também queria estar me desculpando se isso aqui ficar parecendo muito aleatório e acho que não tem muito o que dizer. Aproveite a viagem. Bom, pra ser sincero, eu não sei muito bem como começar isso aqui, então. Fala galerinha que tá falando, meu Lucas, seja bem-vindo ao podcast 001. Geral bateu o chão! Bom, brincadeiras à parte, isso aqui na verdade não é um podcast de música. É. Então vamos de verdade agora começar. Bem, bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Lucas e seja bem-vindo ao Webcast. Bom, pra ser sincero, eu não sei muito bem o que as pessoas estão esperando muito desse projeto. Na verdade, eu nem sei muito bem onde que eu quero chegar com isso. Eu tinha falado nos meus stories, falando com alguns amigos, que, na verdade, uma das coisas que eu mais aprecio, né, no mundo, tá ligado? As visões de mundo diferentes de cada um. A particularidade na visão de mundo de cada um. E acho que se eu acabar fornecendo isso pra alguém, ou se eu só conseguir fornecer isso, eu acho que já tá de bom tamanho pra mim. E, bom, eu acho que não tem como começar também de outra forma. Eu queria começar agradecendo por todo mundo que me incentivou a estar fazendo isso aqui, tá vendo fazer isso aqui. Na época de quando isso aqui não passava só de um tweet aleatório dizendo que eu queria fazer um podcast com meus pensamentos aleatórios. Então eu queria agradecer principalmente a Clara, Elise e Laís, que foram as pessoas que mal postei o tweet já, tipo, me incentivaram na hora. Eu queria agradecer muito. Queria agradecer também ao Caio, a Maju e o Thales, que foi mais, tipo, uma pessoa muito importante também, que acabou me ajudando até a decidir o nome, a idealizar as coisas. Queria agradecer muito. Mas bom, eu queria também começar explicando como que iria ser a dinâmica do podcast, que na verdade é um misto de pensamentos aleatórios meus, relacionados a mídias que eu consumo, interpretações próprias, que pode ser múltiplas às vezes, por conta da minha dualidade, que eu quero falar um pouco também, ou não. Mas já falando sobre dualidade, pra quem não sabe, dualidade é porque eu agora tenho 20 anos, aí tipo, 2 décadas de 2 idades, entendeu? Não, falando sério. A definição real de dualidade, pra quem não sabe, é qualidade do que é dual, ou dupla em natureza, substância ou princípio. A dualidade pra mim, muito mais que qualquer definição de dicionário, é o termo que consegue me definir exatamente. Tanto em linha de pensamento, decisões, escolhas no caso, quanto nas coisas que eu vivencio e até sinto. Pode parecer até meio confuso e talvez eu não consiga explicar muito bem. O que eu considero já uma dualidade por saber exatamente o que eu quero dizer, mas não conseguir falar exatamente de uma forma suficientemente clara para que as pessoas compreendam o que eu quero dizer, sabe? A dualidade para mim funciona basicamente como a ideia de voz de consciência, só que com um pouco mais de dependência, não deixando de ser algo que eu pensei, sabe? Eu posso exemplificar no caso como uma situação de criação de podcast, em que eu já queria muito fazer, queria realmente fazê-lo, mas ao mesmo tempo eu ficava pensando no porquê. A dualidade para mim nesse caso tá no sentimento e no pensamento de eu sinceramente acreditar que eu era capaz de fazer, ou tá fazendo agora no caso. Mesmo sem um assunto revolucionário, sabe? Alguma coisa que fosse mudar a tua vida. Mas ainda pensava se eu deveria, sabe? Já que não é como se eu fosse dizer algo que eu acho que as pessoas realmente precisem ouvir ou que realmente queiram. Isso até eu ver que as pessoas realmente estavam me apoiando e isso me fez eu me sentir encorajado. Eu acho que nesse ponto vocês já entenderam que, ou conseguiram entender que, basicamente, uma das definições de dualidade para mim são conflitos internos. E eu acredito que todo conflito interno é realmente uma dualidade. E até por isso que eu considero todo ser como alguém que possui a própria dualidade.
Eu não acredito que somos seres a serem enxergados com uma visão unilateral, como se nós fôssemos apenas uma coisa só. Eu acredito que a gente pode ser muito mais, a gente varia. Algo, se eu fosse ilustrar, para vocês me entenderem, seria algo como uma moeda que possui os dois lados. Ou os pesos de uma balança que podem fazer tender tanto para um lado quanto para o outro. Mas não deixam de estar ali, influenciando. A dualidade para mim é um conceito tão amplo que eu poderia falar muito mais sobre, mas pretendo me aprofundar e desenvolver melhor essa linha de pensamento num futuro podcast. Um episódio próprio, talvez, não sei. Vou ver se isso aqui vai dar certo. Já que eu acho que já tá ficando um pouquinho abstrato demais, eu não sei se eu vou conseguir manter a linha de pensamento para correlacionado do que eu quero. Mas voltando à linha de pensamento implícita no título, eu disse anteriormente que eu acredito que uma das representações de dualidade são conflitos internos, de nós mesmos. E, pessoalmente, eu acredito que uma das grandes causas são as expectativas. As expectativas, na minha opinião, são geradas muito por conflitos internos, por pensarmos demais nas coisas. Tanto as que temos controle, como as nossas ações, quanto as coisas que não temos controles, como as reações de outras pessoas a elas. Mas, logicamente, talvez só esteja falando de mim. Eu posso citar o caso como exemplo de uma das minhas experiências que me gerou uma das expectativas que mais ficou marcada em mim, que foi a minha entrada na faculdade, a qual na verdade foi uma baixa expectativa, já que eu fiquei em negação. Pra quem não sabe, não sei na verdade que alcance eu tenho isso aqui com as pessoas se falam muito comigo ou não, mas pra quem não sabe eu curso arquitetura e urbanismo na UFRJ. E a minha época na entrada foi meio complicada pra mim, especialmente por sentimentos, etc. Porque minha maior expectativa era de no máximo entrar em vaga de reclassificação, se fosse mesmo pra entrar, sabe? Não que seja demérito, de forma alguma. Mas eu não acreditava mesmo que fosse acontecer, sabe? Eu não acreditava muito que minhas ações anteriores, as quais foram algo que eu realmente tive controle, me fariam realmente chegar a entrar pra faculdade que eu queria. E, sendo bem sincero, era a única também. Com isso, vivendo novamente uma dualidade, por saber que existia, mesmo que fosse a mínima, possibilidade de eu entrar, mas não acreditando realmente que fosse acontecer. Bom, felizmente as coisas foram a meu favor, mas mesmo não tendo controle exatamente da situação, o que eu estava fazendo era algo como pensar no pior cenário para evitar surpresas, decepções, etc. Algo como o CHS cita em futuras evito decepção é que eu sou realista. Bom, logicamente a gente sabe que expectativas, tanto altas quanto baixas, também são resultados ou possuem influência de experiências passadas. E nesse caso, mesmo que não seja exatamente o assunto que eu tô falando, esses são um dos melhores exemplos que eu posso citar para falar sobre expectativa. E, por favor, escute esse som pelo menos uma vez. É uma recomendação aleatória, mas eu acho que é um som muito bom. Mas, voltando ao assunto, eu acho que quando eu sou da expectativa, tipo, uma animação que eu vou falar mais daqui a pouco, tem uma frase muito interessante, falada por um personagem secundário até, em um episódio específico que não saiu da minha cabeça. As expectativas são apenas substitutos da realidade. Eu acho interessante demais pensar nessa frase, já que ela é falada de uma maneira que quase é imperceptível. Mas um episódio que tem uma temática qual quase define ele por inteiro. Esse episódio é muito palpável pra mim, pois define exatamente o que é a expectativa de uma forma tão básica e clara. As expectativas, tanto alto quanto baixas, não passam de ilusões criadas por nós mesmos para nós termos uma ideia básica do que pode ou não acontecer. Eu acredito sinceramente que é apenas isso. Uma forma de nós mesmos ficarmos confortáveis de acordo com a aleatoriedade do mundo. Já que eu acredito que nós temos apenas o controle das nossas próprias ações. Às vezes, nem isso. E com isso eu já queria ir caminhando pro tema do título, escolhas.
Certamente, experiências passadas e coisas que já presenciamos moldam a nossa visão de mundo e também a forma como iremos arbitrar as nossas expectativas, como altas ou baixas. Se tivermos experiências ruins em muitas coisas, nós tendemos a não esperar muito dos outros ou do mundo no geral. Assim como o contrário. Mas o que não percebemos é no quanto somos escolha inconsciente nesse caso. Eu acho que todo mundo tem aquele amigo que já passou por muita coisa, a gente sabendo ou não. E mesmo assim, não deixa de sempre estar animado para novas experiências, conhecer novas pessoas, habitar novos espaços, entre outras coisas. Ele, mesmo tendo passado por coisas que às vezes a gente nem tem noção, ele sempre tá ali com a cabeça erguida para novas experiências e tá sempre feliz com aquilo, ou no mínimo animado. E quando eu falo de escolhas, uma das coisas que eu penso diretamente é na forma como escolhemos reagir a certas situações, seja por meio das expectativas ou não. Eu entendo, é claro, que muitas das vezes não conseguimos escolher como vamos nos sentir e nem o quanto vamos sentir, mas eu acredito que podemos escolher a melhor forma de lidar e direcionar nossos sentimentos. Quando eu chego nesse assunto, eu penso diretamente em uma das animações da Netflix que eu vi recentemente, Kipo, que eu citei anteriormente também. Eu queria falar brevemente, também vou tentar falar o máximo sem dar spoiler, já que eu recomendo demais para quem gosta de animações ou só de histórias um pouquinho diferentes. Por favor, veja. Kipo é basicamente a história de uma garota que vivia no subsolo e foi separada do pai, assim tendo que viver na superfície, onde os humanos já não somos o topo da cadeia alimentar. E mesmo sendo uma experiência nova e, consequentemente, um pouco assustadora, já que, para uma criança, ela quebra a nossa expectativa por encarar tudo aquilo como uma nova experiência, sempre vendo aquilo como algo bom. Logicamente, é uma animação para faixa etária de 10 anos. Então, o humor é uma das coisas mais exploradas e é muito bem explorado. Justamente pela animação, em certo momento, nos induzia a pensar que vamos ver certas situações, caindo no clichê, mas quebrando nossa própria expectativa por isso. Fazendo com que a experiência seja mais inusitada e até mais divertida. A animação, por ser para o público infantil, ela é muito colorida. E o colorido somado ao humor deixa tudo em um tom bem leve, nos mostrando que, mesmo que no caso de Kipo, já tenhamos visto histórias parecidas e com isso acharmos que a vida é apenas um ciclo que se repete, Kipo, no mínimo os detalhes, nos mostra que sim, algumas coisas podem acontecer de forma parecida, mas nem tudo tem que ser exatamente igual. O motivo de eu estar aqui, pô, é exatamente esse. Ela nos mostra que, apesar de experiências passadas, tudo que a gente viveu não vai se repetir. Pode acontecer de uma maneira diferente. Pode ser diferente. Se escolhemos nos permitir para ver o mundo de uma maneira diferente. É aquilo. Velhos óculos, novas lentes. Ou talvez tudo seja só uma interpretação minha. Acho que você decide. Um caso parecido que me vem à cabeça é Desventuras em Série. E se você nunca assistiu, assista, por favor. Assim como o Kipo, os protagonistas da série, eles enfrentam uma série de desventuras. Badum-ts. E apesar de tudo que passam, eles se mantêm unidos e tentam lidar com as situações, tendo sempre esperanças para que tudo fique bem no final. O que eu quero dizer com isso é que, apesar do desafio, situação que estejamos lidando, ou que estejamos passando, nós sempre temos a escolha da forma a qual vamos enxergar ou lidar com isso. Seja uma situação onde podemos querer evitar decepções, seja em situações novas onde podemos mudar nossa perspectiva, encarando novidade não como algo assustador, mas como algo instigante. Ou até em situações onde passamos seguidamente por coisas ruins, a quais não necessariamente temos apenas
que aceitar tudo isso como destino trágico. Mas ter esperança de que tudo pode melhorar, mesmo que demore. Quando eu citei Desventuras em Série e eu quis traçar um paralelo com o que propôs, eu acredito que muito da percepção e coragem demonstrados em ambas as obras são causados pela noção de que não estamos sozinhos. Em Desventuras em Série, os protagonistas são uma família, e estão sempre juntos. Em Kipo, ela passa por tudo com os amigos, que ela adquiriu de acordo com a jornada dela. Ou seja, não importa pelo que estamos passando, sempre vão existir pessoas às quais podemos dividir o nosso peso. Não que nós não sejamos suficientemente fortes para isso, mas é muito mais fácil fazer qualquer coisa quando se tem uma boa ajuda, um bom incentivo. No meu caso, eu sinceramente não estava me sentindo muito animado ou suficientemente bem pra nada nesse período agora de quarentena. Até surgiu a ideia do podcast. E mesmo eu estando receoso por ser uma nova experiência, eu não deixei de ficar ansioso por não saber também como as pessoas vão reagir às minhas opiniões e as coisas que eu falo, os assuntos que eu abordo. E com isso eu me encontro numa dualidade, pois mesmo sentindo tudo isso, eu ainda me sinto animado com essa nova experiência justamente pelo apoio de todas as pessoas que fizeram eu tirar essa ideia da cabeça, transformar nisso que vocês estão ouvindo agora. E também das pessoas que disseram estar animadas por querer me ouvir. Eu agradeço de verdade. Eu, como sempre, tô com baixas expectativas, pois, como eu disse, meu objetivo é apenas ilustrar a maneira como eu enxergo o mundo. Essa foi uma das escolhas que eu tive, já que a decisão final foi estar aqui realmente aceitando o apoio de todas as pessoas que gostam de mim, não deixando eu mesmo me limitar de uma nova experiência. Eu acho que o que eu aprendi com isso tudo é que, por mais que estejamos divididos internamente por questões específicas, nós não temos que ser refém das nossas experiências passadas que condicionam nossas expectativas. Nós sempre temos escolhas à nossa frente. Basta decidirmos como queremos lidar com as coisas presentes na nossa vida. E mesmo que a gente se sinta sozinho, sempre tem alguém do nosso lado para nos incentivar ou dar um certo apoio. Então, bom, meu nome é Lucas Fernandes e esse foi o Webcast. Eu agradeço de verdade por você ouvir até aqui. Se tiver algo para me recomendar, algo que você lembrou ouvir esse podcast, me mande, por favor. Se puderem me dizer também o que eu poderia estar fazendo para melhorar a sua experiência com o Webcast, eu agradeceria bastante. E, novamente, obrigado a todo mundo que me incentivou a fazer isso aqui. Bom, é isso. Até o próximo Webcast.